Professor, boa noite. Sobre o jogo, né, o que dá para dizer em relação a essa vitória, a importância dessa vitória nessa construção de ideia de Cruzeiro e tudo mais, é um reflexo, por exemplo, da sua comemoração ali na efusiva, né? Conseguiu esse resultado, né? Até que enfim sai um jogo bom, consegue enfrentar uma equipe com qualidade que tem o Vasco também, essa vitória sair. Obrigado, boa noite, parabéns pela vitória. Uma coisa que na minha vida eu gosto é a honestidade. Honestidade intelectual, honestidade assim que a gente fala. A gente fala um jogo bom. O Cruzeiro está no G4 e fez um jogo bom. O Cruzeiro vem de 3 vitórias, 1 empate, grande jogo em São Paulo, bom jogo contra o Bahia, duas más um jogo bom, contra o Red Bull, perdemos o jogo, mas não merecíamos sair de lá. Temos que ser honestos e deixar de falar e Thaís e os jogadores, e tentar com o treinador, e depois com a direção. Porra, a malta trabalha ali dentro, e ali bons jogadores, mais os que entraram, com uma vontade enorme. Temos que ser honestos. Não, isto não tem graça. E eu digo que tenho um ano no futebol hoje em dia para seguir emoções. Estas emoções é que me fazem realizar. Nos jogos, viver a emoção dos jogadores, viver a emoção da torcida. Quando o futebol ainda hoje, por isto. Se não fosse por isto, eu já não estava no futebol. Professor Tomás Machado, a internet, sabe como é, muito rápida, muito espalha uma notícia, a gente muitas vezes nem sabe se é certo. O jogo Cruzeiro nem se fala como jogar, jogou muito bem. Mas o que se comenta na internet agora é o Pedrinho fazendo um gesto que dá a entender que o Dudu vai sair do Cruzeiro. Você, como treinador, pode adiantar alguma coisa sobre isso? É uma brincadeira ou não se passa de mais uma fake news? Mais uma vez, vamos dizer que nós trabalhamos nos escolas de esporte e outros. Alguns trabalham com outras modalidades. Com certeza, depois temos que valorizar o básico que fez duas grandes defesas que eu fui criticar e hoje foi um jogador extremamente. Portanto, temos que valorizar os dois centrais que foram pela primeira vez que o Fabrício não estava e que tiveram uma tarefa muito importante. O Christian, que acabou por fazer o primeiro gol, que era um patinho feito, hoje em dia é um jogador que passa a vir muitas vezes mais. Vamos falar de futebol. Depois, os casos que andam à volta do futebol não podem ser mais importantes do que o jogo. Não podem ser mais importantes do que o jogo. O que aconteceu no jogo foi uma grande luta, os jogadores entraram, os quitaram, ainda não se esqueceram. Eu acho que toda a gente é cruzeirense, mas os verdadeiros cruzeirenses, não é cruzeirense feito de rede social, é cruzeirense que veio ao estádio e que gosta mesmo do Cruzeiro, está satisfeito, principalmente com a polícia, no mercado e tudo isso. Agora já sabemos bem. Em relação a esse assunto, eu antes do jogo fechei o assunto, disse que a suspensão não era um motivo de entrevista, o motivo de suspensão era um motivo interno, que todos os intervenientes estavam a par da situação de direção, do jogador e do técnico, toda a gente estava a par. Há um gesto, eu às vezes estou aqui e até abro as mãos e fecho as mãos. Assisto e falo qualquer coisa destes pequenos detalhes. Quando eu ofereci informações sobre o atleta, vai informar-vos dos cruzeirenses, informar toda a gente do que está-se a passar. Mas neste momento não existe nada, foi só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta para o que vai dar. Bom fé. Eu posso chegar para a frente. Mas eu falo mais para eles estarem atentos. Quem fala muito alto a seguir, a malta fica desatenta. Mais problema? Leonardo, parabéns pela vitória. E agora, saindo um pouco do brasileiro, o Cruzeiro tem outro jogo como mandante, partida de ida da Copa do Brasil. O que você já conhece desse Vila Nova, o adversário da quinta-feira, e o quanto essa vitória de hoje, até pela entrega, por toda a dedicação da equipe, pode acrescentar nesse mata-mata, afinal de contas, é a estreia do Cruzeiro em outra competição nesse calendário brasileiro.
Com certeza que é uma competição importante, como são todas, não é? E que nós queremos ser protagonistas, queremos qualificar a equipa. Eu ainda não tenho total informação do adversário, porque eu trabalho jogo a jogo. Até hoje fui Vasco durante os 3 dias de recuperação, porque também é de salientar. A nossa equipa teve menos 2 dias de recuperação do que o Vasco. Isto às vezes é preciso escrever que fizemos uma viagem de 9 horas, viemos do Chile, e hoje os jogadores tiveram esta atitude somente com 2 dias de recuperação que jogamos daqui. É isto que é importante valorizar, e vocês são jornalistas, vocês são um canal importante para informar as pessoas que gostam de futebol da realidade e às vezes não das fake notícias e das supostas situações. Ok? Obrigado. Professor, parabéns pela vitória, Érico da Band. Dentro dessa gestão dos atletas seus, queria que você falasse do Cássio, né, que esse momento ele não vinha de alguns jogos bem, e dentro dessa gestão, o que foi trabalhado com ele, que hoje, no momento que ele foi acionado, salvou o time, fez belas defesas, grandes defesas, mas teve alguma coisa, algo diferente, passar essa confiança para ele, às vezes faltava essa confiança, como foi esse trabalho até ele fazer esse grande jogo? Eu vou responder aquilo que eu respondi no último jogo do Sul-Americano. Ganhamos todos, perdemos todos. O erro de um é o erro de todos. E é isto que eu entendo de futebol. Eu sei que por vezes a mídia necessita de crucificar alguém, crucificar um jogador, crucificar um treinador, crucificar um clube. Mas isso, eu como treinador não sou assim, porque a minha vida desde que ganhamos todos, perdemos todos, e temos de estar imbuídos de um só espírito para mostrar jogos como este. Não somente qualitativo, mas intensidade e entrega. Hoje ainda vimos o Lucas no fim do jogo, de rastos, e outros jogadores que deram o máximo em prol do Cruzeiro, e eu acho que isto tem que fazer os adeptos e os torcedores do Cruzeiro felizes, porque existe uma equipa, estamos a formar uma equipa, passo a passo, que sabe suar a camisola, e isso para mim é fundamental como treinador, esta forma de estar. Jardim, até... Jardim, até em cima dessa competitividade, né? Os jogadores se entregando, o Fagner vem para um jogo, faz um treino, se entrega, o Bolaça acabou voltando, o Matheus Pereira também teve um probleminha e se doou hoje. Qual que é o desafio para conseguir isso de o grupo todo? Porque é impossível, né, você repetir os jogadores em meio a essa maratona. Muitos clubes de futebol brasileiro estão sofrendo aí com jogadores machucados, e o Cruzeiro vem controlando isso com o seu departamento de saúde e performance e te dando aí boas opções para montar esse time competitivo. Mas isso é uma pergunta inteligente, porque eu vejo muito aqui no mercado brasileiro, não é? Eu estou a chegar e estou a aprender. Vejo muito falar, é o rodízio, é isto, é trocas, é não trocas. O futebol temos que gerir, porque os jogadores, se tivermos começar a rupturas, problemas musculares, e começamos a ficar com menos jogadores, a seguir as pessoas vão dizer, não houve gestão. Não, o treinador faz gestão, é o rodízio. Todos os jogadores que estão no plantel do Cruzeiro têm obrigação, porque estão cá, foram selecionados para vir para cá, de competir e de jogar ao mais alto nível. Por isso, eu, quando troco, alguns jogadores, por exemplo, troquei no Sul-Americano e não troquei para enfraquecer a equipa. Eu troquei para ganhar o jogo. Não conseguimos ser competentes para ganhar o jogo. Mas foi para ganhar o jogo porque eu acredito que o elenco tem que ter essa qualidade. Porque ninguém está no Cruzeiro, acho eu, por favor. Não fui eu que construí o elenco, mas eu acho que ninguém está por favor. Toda a gente está por mérito próprio. E então, se está por mérito próprio, eu acredito que toda a gente tem qualidade e capacidade de jogar qualquer jogo. É de realçar também, que eu às vezes não vejo falar, e temos já este ano 3 jogadores das crias da Toca, estamos com uma atenção na formação. O presidente falou-me quando contratou-me que era um dos pilares que ele queria desenvolver, apoiar a formação, temos apoiado com a visualização de jogos, o acompanhamento, os jogadores a treinar connosco.
hoje em dia entre o Gerson, já entre o Moreira no último dia, já entre o Kenji, temos tido uma atenção e é importante também vocês valorizarem isso, que na toca, principalmente os treinadores da formação, os diretores da formação estão a fazer um bom trabalho para nos colocar estes jogadores. A última. Jardim, você falou que foram 3 dias pensando em Vasco, estudando Vasco. O que a sua comissão técnica passou, que você analisou e que você acha que foi fundamental para alcançar essa vitória taticamente? O Vasco é uma equipa que joga muito pela beirada, normalmente envolve-se em 3 jogadores no corredor para sair cruzamento, tem talvez o ponta de lança mais forte no jogo aéreo do Campeonato Brasileiro, nos duelos aéreos, e nós tentamos controlar esse jogo exterior, tentamos procurar algum espaço entre linhas, que às vezes a linha defensiva a 4 não permite que os nossos extremos sejam muito pressionados, e eu falei com os meus extremos a possibilidade de virmos entre linhas buscar, e pronto, e o resto, a nossa capacidade de ganhar duelos, e hoje em dia a nossa equipa jogou, mas em termos de duelos conseguiu igualar, porque nós temos algumas dificuldades em termos físicos, temos uma equipa com uma estatura baixa, temos uma equipa que em termos defensivos das bolas paradas temos dificuldades, foi por isso que as minhas substituições no fundo foi para tudo equilibrar a equipa em termos de altura, quer o Bolassi, quer o Genderson, quer o Adu, e acabámos por concretizar o objetivo, que era guardar o resultado nessa altura, e foi essa análise que eu fiz do Vasco, e a minha equipa de trabalho também o fez. Obrigado, Jardim. Obrigado pela atenção.